Olá, professoras e professores, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Ontem foi dia 18, quarta-feira, 18 de novembro, né? Eu fiz uma live lá no Instagram sobre mais de 14 maneiras de usar o jogo do Simple Present do It Does. E esse vídeo, que tem 57 minutos de duração, tá lá no IGTV. Aí eu achei interessante fazer um vídeo, vou tentar fazer ele mais curto do que isso, com certeza, né? Porque a live a gente interage mais com as pessoas e aí demora um pouquinho mais. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para falar para vocês, espera aí que eu esqueci o jogo, achei, para falar para vocês sobre esse jogo aqui, tá? Vai seguir mais ou menos o mesmo esquema que tá lá, mas aqui eu encontrei mais maneiras, então eu acho que vai dar mais ou menos 20 ou 21 maneiras diferentes para vocês usarem o jogo de cartas do Simple Past Did, online e presencialmente. Tá legal? Vamos lá então, vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. A primeira maneira é a maneira pela qual esse jogo foi feito, que é para jogar cartas. Então, vejam só, o que você faz? Então, você vai embaralhar, né? Ou se você tiver com um grupo grande, né? Eu falei lá para eles, eu costumava dar aula para 30, um pouquinho mais de 30 alunos na FATEC. E eu usava, então, eu levava vários jogos e dividia em turmas de 6. Então, você pode dividir em turmas de 6. Aí, como a gente está falando de passado, se, por exemplo, você quer que seus alunos façam frases afirmativas, então você pede para que eles tirem o did, porque se você não vai usar o did, certo? Então, tem que tomar esse cuidado, porque senão fica sobrando muitas cartas e o jogo fica chato. Então, tirei o did, vou fazer frases afirmativas. Embaralho, embaralho, embaralho. E aí, posso distribuir 6 cartas. Tá? Quando o jogo é menor, tipo to be, eu falo para distribuir 4. Agora, esse aqui tem bastante carta, então eu vou distribuir 6 cartas, né? Distribuo com elas viradas para baixo para os alunos, para os 6 alunos que vão jogar a carta comigo. E o objetivo é baixar uma carta no Simple Present. Então, distribuir 6. Depois, no meio da mesa, eu vou pegar aqui do monte, aleatoriamente, 4 cartas e vou deixá-las expostas. Então, eu sou a primeira pessoa que vai jogar, eu tô ali com as minhas cartas, o que eu vou fazer? Antes de eu baixar a minha frase, antes de qualquer coisa, eu tenho que trocar uma carta que eu tenho em mãos com uma carta da mesa. Por que eu faço isso? Porque eu imprimo mais movimento para o jogo, porque tem uma troca maior de cartas. Muitas vezes o seu aluno não vai querer trocar, porque ele está com uma mão boa, mas você fala que é obrigatório, faz parte do jogo. Essa regra não tinha. Foram meus alunos da FATEC que me ensinaram e eu achei muito mais legal fazer com essas 4 cartas no meio. Bom, troquei as 4 cartas, fiz a troca, coloquei uma carta minha, peguei uma carta da mesa, olho pra cá, eu ainda não tenho como baixar uma frase. Eu distribuí 6 cartas para cada um, mas ainda sobrou, então tem um monte ali que eu posso comprar. A cada jogada eu posso comprar 2 cartas. Tá legal? Aí comprei 2 cartas, se eu tiver a frase eu baixo. É legal que eu vou colocando as frases na minha frente, né? Cada aluno vai colocando as frases na frente e dessa maneira ele vai visualizando melhor as frases que ele está fazendo e dessa maneira vai aprendendo cada vez melhor. Então essa é a primeira maneira de você jogar cartas com os alunos. A segunda maneira é de você usar como está aqui. Eu consegui um quadro menor para mostrar para vocês. Olha só, você pode ter um quadro desse tamanho. Eu tenho aqueles bem gigantes, né? Que tem aulas gravadas nele, se vocês quiserem dar uma olhada. E esse aqui, ele é menor. Então, se você quiser usar as cartas para explicar como é que é a formação, né? Porque olha só, aqui tá bem... Caiu uma, peraí. Aqui... tá bem claro, né? Então, he left work late. Caiu a carta, não tem importância, a gente arruma. Last night. Aqui tem uma pergunta, então, did she feel exhausted
last night. Então, o seu aluno, se você coloca dessa maneira, ele consegue ver bem o sujeito, que eu sempre preciso, se é uma frase afirmativa ou negativa, eu começo a frase com o sujeito. Se é uma pergunta, eu vou começar com did. Se é uma negativa, eu tenho o sujeito e daí did not, que vai virar didn't, depois do verbo e o complemento. Enfatiza sempre que é necessário o complemento para as frases no simple past, porque daí fica mais fácil quando o seu aluno for aprender o present perfect. Certo? Então essa foi a segunda maneira, colocar esse imã. Deixa eu mostrar para vocês. Eu compro esse imã de metro, é uma manta, né? E ela adesivada, então é super fácil, é só tirar esse adesivo aqui e colar nas cartas. E daí, se você usa bastante com os seus alunos, você pode, né, fazer isso, ela fica dessa maneira, tá? Ela fica mais gordinha. Se você não quer colocar nada definitivo, a minha outra sugestão é esse multi-tack aqui, que é uma colinha que você pode, uma colinha macia, né? Que você pode pôr na carta e ela não danifica. Você tira. Bom, ela gruda, depois você tira e fica tudo bem. Segunda maneira. A terceira maneira é você coloca todas as cartas na mesa e você vai precisar de 2. Se você tiver um grupo grande, não tem importância. Você só vai precisar de 2 fly swatters. Então, tá lá, a mesa do professor, grandona, com todas as cartas, cada grupo com o seu fly swatter, você pede para que eles coloquem aqui no ombro e você fala uma frase e eles têm que bater e encontrar a frase. Se você quiser fazer não muito competitivo, porque às vezes um pega uma parte, outro pega outra, eles podem juntar. O importante é ir construindo as frases corretas e que todos consigam ver isso. É legal porque eles vão ficar bem, eles ficam muito ligados, né? E você fala uma frase, quem pegou, pegou, depois vai para o próximo aluno e assim vai circulando e todos têm a oportunidade de participar. Então, pick a sentence foi a terceira maneira. A quarta maneira é a seguinte, gente. Olha, esse jogo, ele vem, se eu não me engano, com 17 verbos, 17 frases, 16 ou 17, tá? Então, sempre tem o verbo e a expressão que o segue, né? E o complemento do verbo no passado e no presente. Então, se você quiser, antes de começar a explicar o passado para o seu aluno, fazer um jogo da memória, para que ele já, quando ele vai aprender a estrutura, as frases, ele já sabe o presente e o passado daquele verbo. Então, é legal que você pode fazer um jogo da memória. Essa foi a quarta maneira. A quinta maneira é muito legal também. Por exemplo, você pode colocar todos os verbos verdes, que são os verbos que estão no passado, coloca em uma mesa. De novo, volta o fly swatter em ação. Então, todos os verbos na mesa, 2 grupos de alunos com os seus fly swatters devidamente descansados no ombro. Aí, você vai falar, os verbos no passado estão na mesa, você vai falar o verbo no presente, ou no infinitivo que está aqui, né? Aí o seu aluno, se você fala buy new clothes, ele vai ter que achar o bought. E aí, quem for mais rápido com o olhar e com o fly swatter, vai pegar mais cartas e vai ser o vencedor. Então, é uma maneira bem legal de praticar, de ajudar os seus alunos a memorizar o passado dos verbos em inglês. Essa foi o primeiro jogo que eu criei. Eu nem pensava em ter a Play to Learn há muitos anos. Meus filhos eram pequenos e eles tinham um batedor desse, mas não era mata-moscas, era com uma ventosa, era Pokétapa, por causa do Pokémon. E eu emprestei deles, né? E fiz as cartas em casa naquela época e coloquei contact em cima delas. E os alunos gostaram muito. E eu nem imaginava que alguns anos depois eu ia ter uma empresa que fabrica jogos, né? Mas muitas vezes a gente não sabe as coisas que a gente faz, onde é que vão nos levar. Mas vamos voltar aqui. Deu uma saudade daquele tempo.
Vamos voltar para sexta maneira. Sexta maneira, o que é? Board races. Se você quiser, você pode colocar na mesa do professor, de novo, as cartas, duas filas de alunos, dois grupos diferentes. Se você quiser, para dar mais emoção, você pode até pedir para que seus alunos escolham nomes para o grupo, daí você coloca na lousa os nomes dos grupos, né? Então, Corinthians e Palmeiras, mas eles podem escolher o que eles quiserem. Tigers and Bears, alguma coisa que eles gostem e curtam. Aí você vai colocar as cartas na mesa e uma caneta ou um giz na mão de cada um. Eu gosto sempre de ter um sino. Bater o sino, o aluno pode ir na lousa, escrever a frase, né? Peraí, acho que eu pulei uma etapa. Bateu o sino, ele pega uma carta, vai na lousa, ele tem que escrever uma frase com essa carta, daí ele volta, coloca a carta última do monte, dá o giz ou o marcador por colega que está primeiro da fila e vai para o último da fila. Então, toca o sino, o aluno pega a carta, vai para a lousa, escreve a frase, volta, coloca a carta última do monte, entrega o giz ou a caneta para o próximo da fila e vai para o final. E você permite, por exemplo, que eles sigam assim por 1 minuto, 1 minuto e meio, para ver quantas frases cada grupo vai fazer e se as frases estão corretamente. É legal porque eu já fiz isso na faculdade, né? E muitas vezes aquele aluno mais tímido no começo não queria participar, mas depois ele viu a diversão e quis entrar na brincadeira, né, gente? Brincadeira que traz muito aprendizado. Então essa foi Board Races number 6. Agora tem, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, que maravilha, eu preparei tudo, mas esqueci, não tem importância. Chama Bowling Sentences. Então o que você precisa? Sabe aqueles pinos de jogar, agora esqueci em português, de jogar bowling? Você vai colocar cada carta, vai grudar com essa colinha aqui, Blue Tack, e vai colocar os pinos na mesa da professora. Ele vai jogar a bola, quantos pinos ele derrubar, ele vai ter que usar aqueles verbos que estão grudados no pino, ele vai ter que usar aqueles verbos para fazer frases. Se o aluno está bem lá no começo, começando a fazer frases, você pode permitir que as frases sejam separadas. Se não, você pode até pedir para ele ser um pouquinho mais ousada e pedir para que ele faça uma pequena história com quantas ele derrubar. Derrubou 3, conseguiu fazer 3 frases, 3 pontos. Derrubou 2, conseguiu fazer 2 frases, 2 pontos. Certo? Você não quer, não tem Blue Tack. Não dá pra... Pega o pino, pega a carta e coloca ela em cima do pino, certo? Então você não estraga, não estraga colocando Blue Tack, mas se você não tem, você coloca a carta embaixo. Então essa foi a 7ª maneira. A 8ª maneira é você brincar de jogo da memória, né? Então se você quiser antes, como eu falei com o Fly Swatter, que é mais dinâmico, mas você pode embaralhar as cartas, né? Que tem as cartas no infinitivo e no passado. Você embaralha, coloca tudo na lousa e eles vão virando 2 de cada vez, tentando achar os matches, né? De verbo no passado e verbo no infinitivo. Então, ajuda muito porque ele vira muitas vezes, né? E cada vez que ele vira, você pede para que eles tentem lembrar ou falar para o grupo qual é o significado daquele verbo. Então, vai ajudar a memorizar. Então, esse foi o número 8, Memory Game. O número 9 agora eu vou precisar olhar para o meu computador. Aqui. O número 9, você vai precisar de um dado. Eu vou tentar subir esse vídeo hoje ainda. Então, se você olhar lá no Instagram da Play to Learn, no dia 18, não, hoje é dia 19, você vai ver um índice com frases. Que tá todo mundo gostando muito, tá tendo muitas curtidas. Então, o que você vai fazer? Deixa eu olhar aqui no meu computador. Então, por exemplo, tirou o número 1, você fala assim para ele. Se você tirou o número 1, você vai falar uma sentença afirmativa com she. Tirou o número 2,
você vai falar uma frase negativa com he. Tirou o número 3, você vai fazer uma pergunta com they. Tirou o número 4, vai fazer uma double-edged question com you. Tirou o número 5, vai fazer uma pergunta negativa com we. Tirou o número 6, vai falar uma frase negativa com I. Então lá eu coloquei um índice, fiz bem organizadinho e vocês vão alternando. Então essa é uma maneira, né? De você, ele joga o dado, de acordo com o número que ele tirou, ele vai fazer uma frase. E você deixa ele escolher o verbo. Uma outra maneira, ele joga o dado, vê o tipo de frase, as cartas ficam viradas para baixo, ele pega uma carta e tem que fazer, por exemplo, uma frase negativa com she e com made phone calls. She didn't make phone calls yesterday. Então tem duas maneiras. Ou você deixa eles escolherem os verbos, ou você pede para que eles peguem uma carta. Então, a número 9 tem duas, né? Devia contar como duas. Aí tem uma que eu gosto muito, que quem me segue já deve ter ouvido falar, que é o tic-tac-toe. O que é o tic-tac-toe? É o jogo da velha, né? Só que em vez de dar um grid vazio para eles, você vai colocar os verbos. E daí, esse tic-tac-toe deriva em várias atividades. Você pode falar, essa rodada de tic-tac-toe, só frases afirmativas. A próxima rodada, frases negativas. A próxima rodada, perguntas. Então, dá para você variar. E o que a gente está fazendo? O nosso aluno está falando e não está bored, ele não está entediado, porque está tendo uma competição super gostosa. Então, o que eu estou apresentando para vocês são maneiras gostosas de praticar a língua e colocar o jogo ali no meio para fazer com que o aprendizado, né, fique mais leve. O número 11 é quando você quer ensinar para o seu aluno, por exemplo, a concordar. I felt exhausted yesterday. E aí você quer que ele te dê so did I. Então, se ele tiver alguma dificuldade, você pode ir usando as frases I felt exhausted yesterday e mostra o did. So did I. I met new friends yesterday. So did I. Então, você pode usar para estimular, para ajudar o seu aluno, né? Se ele tiver dúvida que no passado eu vou usar o did, no presente eu vou usar o do ou does, com o verbo to be eu vou usar o am. Então você pode usar essas cartas para praticar e pode usar os complementos, os verbos auxiliares para ajudar o seu aluno com estímulo visual. Essa foi o número 11. Número 12 são drills. Se o seu aluno está lá, o aluno ele tem uma dificuldade, drills a gente usa quando o nosso aluno está com uma dificuldade. Se o aluno vai super bem, não precisa. Agora, o meu objeto de estudo sempre foi o aluno com dificuldade. Eu sempre me preocupei muito com esse aluno. Então, vamos lá. Quais são os tipos de drills que você pode fazer? Eu esqueci de mais uma coisa aqui. Me perdoem, mas eu vou falar, depois eu coloco foto lá. Então, por exemplo, eu posso mostrar o did. Se você quiser, se você tiver aquelas cartas que vêm junto, cartas de ponto de interrogação, afirmativa, negativa, negativa e interrogativa, que vem junto com o jogo dos irregular verbs, eu fiz tabuletinhas com ela. Então, você pega did e mostra a tabuletinha. Então, did, ele vai ter que fazer uma pergunta no passado. Aí, você pode mostrar did mais o verbo, olha que legal, e ele sabe que ele tem que fazer uma pergunta. Você pode também mostrar o verbo no passado e ele tem que fazer uma afirmativa. Você também pode mostrar os complementos e ele vai ter que fazer uma frase afirmativa usando esse complemento e o verbo que ele quiser. É claro que eu tô falando assim rápido, né? Mas você vai dar o exemplo, vocês sabem, e eu já tenho um vídeo falando só de drills. Então eu tô dando as possibilidades de drills com esse jogo aqui. E esse é legal, gente. Vamos ver aqui, eu já me
bagunçando, aqui. Você vai mostrar 2 cartas para ele. E o modelo da frase é o seguinte. Aqui você mostrar no passado, ele faz uma frase afirmativa no passado. E aqui você mostrar no infinitivo, ele faz uma frase negativa com didn't. Então, olha só. I made phone calls, but I didn't pay the bills. Outro exemplo para vocês verem. I bought new clothes, but I didn't spend much money. I went to school, but I didn't get home late. Então, é um drill que ele tem que pensar, né? É um drill que ele... Desculpa, a gente tocou o telefone. É um drill que ele tem que pensar e é muito bom, né? Fazer esse tipo de drill que não é tão facinho só repetir. Então, você pode até fazer com os alunos que estão com um nível um pouquinho mais alto para ele perceber como é que é a frase afirmativa. I went to school, but I didn't get home late. Drills, então, vários drills foram o número 12. Número 13 é uma competition. Who can write more sentences? Então, você coloca todos os verbos numa sacolinha, num saquinho e pega um. O verbo, você pode falar no passado ou no presente, você escolhe o verbo met. E daí você dá alguns minutos para que os alunos escrevam frases com met. E depois você pede para que eles leiam as frases e ver quem escreveu mais. Essa é uma maneira de ver quem consegue escrever mais frases. Uma outra maneira é, você diz o verbo, por exemplo, met, e ele vai ter que colocar quais são os complementos. Então, você está ajudando o seu aluno a expandir os conhecimentos dele. Então, met new friends, I met my girlfriend, my boyfriend, I met my mother, I met my brother-in-law. Então, é uma maneira dele expandir o conhecimento dele e daí todo mundo, depois que você deu o tempo, todo mundo diz quais foram os complementos que eles colocaram e o vocabulário de toda a classe vai ficar mais rico ainda. Continuando, atividade 15 chama-se Interview a Partner. O que você vai fazer? Você vai dar 5 cartas com os verbos, né? Para cada aluno, para cada dupla. E eles vão ter que elaborar perguntas diferentes. Então, por exemplo, o João e a Maria. O João vai fazer as perguntas dele sozinho e a Maria vai fazer as perguntas dela sozinho, mas eles vão usar os mesmos verbos. Aí o professor corrige, vê se as perguntas estão certas e daí o que eles vão fazer? João entrevista a Maria e escreve as respostas dela. Maria entrevista João e escreve as respostas dele. E depois você pede para que os alunos contem para a classe um fato ou 2, ou até os 5 das 5 perguntas, né? Os 5 fatos interessantes, os 5 fatos que eles descobriram sobre os colegas. Então, é uma atividade bem legal porque tem ver o significado dos verbos, né? Fazer as perguntas, elaborar as perguntas, perguntar para o colega, escrever a resposta e depois ele vai contar para a classe o que ele descobriu. Então, eu acho uma atividade bem legal. É Interview a Partner. E a número 16, a última, é Make Up a Story. Também você pode dar 3 verbos, 5 verbos, 4 verbos para cada aluno, ou você pode até colocá-lo em duplas, para cada dupla. E eles vão ter que fazer uma história usando esses verbos e contar a história para a classe. Você pode até fazer uma competição, a história mais engraçada, a história mais triste, a história mais louca e assim por diante. Ou você pode escrever para eles, pedir para eles escreverem não, né, gente? Eles podem até fazer anotações, mas a ideia é que eles falem. Então você pode até pedir, se eles quiserem, histórias verdadeiras ou falsas. Esse é o tema. E aí, depois que eles fizerem e contarem as suas histórias para a classe diz se as histórias foram verdadeiras ou falsas e depois vocês veem juntos se acertaram ou não. Então, essas são as minhas sugestões. Eu acho que foi
um pouquinho mais de 20 ou 21 maneiras diferentes que você pode usar esse jogo aqui. Esse jogo aqui, o Simple Past Did, certo? Se você não conhece nosso material, dá uma olhadinha lá no nosso site playtolearn.com.br, que eu tenho certeza que você vai encontrar muito material para ensinar e aprender inglês. Obrigada pela sua atenção e um super sucesso com as suas aulas de inglês.